Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o Senhor. A Aurinete, juntamente com o Ministério de Louvor, cantou algo aqui muito forte: faça tudo novo, faz algo novo. E a Aurinete falou uma frase muito interessante: que o Senhor traga algo novo ao nosso coração. E eu estive nesses dias buscando ao Senhor, e como pastor dessa igreja, irmãos, eu já sou um pastor assim que eu me considero das antigas, né? Já tenho aí mais de 20 e poucos anos de ministério. Então, quando eu venho pregar aqui, eu não venho aqui com a intenção de fazer um sermão bonito, receber aplausos. Pastor, que sermão bem feito. Não é essa a minha motivação, irmãos. Já passou essa época. Se teve, ficou lá atrás. Minha intenção a cada dia é que Deus possa usar a minha imperfeição humana para trazer uma mensagem que mude o seu coração, que transforme a sua vida, que venha impactar você de uma maneira que transfira você de um degrau para um degrau acima do qual onde você já está. E essa semana Deus falou comigo. Se você quiser ir abrindo a sua Bíblia, lá em Lucas 12, nós vamos ler Lucas 12, versículo 13, mas não é só o 13. Mas o que eu quero dizer para você? Enquanto você vai achando o texto, eu vou fazendo uma introdução aqui, porque nós vamos lendo o texto. Eu não vou ler apenas um texto, são vários textos dentro de Lucas 12. E eu quero que você preste atenção em tudo que será ministrado, porque o que eu estarei ministrando aqui nessa noite demandou estudo, pesquisa, oração, muita busca pelo Senhor, para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando da palavra de Deus ao seu coração. E eu deixei uma frase naquele vídeo que eu mandei para vocês: um entendimento errado, ele vai produzir uma conduta errada, que vai terminar num destino errado. Mas tudo começa no entendimento. Se você não entender bem as coisas, você não vai conseguir desenvolver bem as coisas que você não entendeu direito, porque o entendimento incompleto, ele vai te levar a uma ação incompleta, e por aí vai. Então, quando a gente fala de igreja cristã, existem hoje muitos estudiosos, muitos pastores, muitas pessoas de Deus que estão estudando e avaliando a igreja moderna, a igreja cristã moderna dos dias atuais. Como está a sua identidade? Como está a sua relevância na terra? Como a igreja cristã moderna tem se desenvolvido? E eu penso assim, irmãos, que muitas das coisas que já aconteceram no passado estão acontecendo hoje também, mas de uma maneira assim muito mais forte, muito mais intensa no coração dos cristãos. Lá de 1596 a 1650, viveu um filósofo francês chamado René Descartes. Ele foi um filósofo que ele trouxe uma ideologia que se tornou conhecida como a teologia do liberalismo, ou a teologia liberal. René Descartes, ele propôs que tudo aquilo que a razão não consegue entender a nível das escrituras, tudo que a razão não compreende, tudo que a razão não entende, tudo que não é concebido pela razão humana, precisa ser ressignificado. Ou seja, ele propôs uma exaltação da razão sobre as questões da revelação bíblica. O que René Descartes propôs era que tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que não condiz com o racional, precisa ser submetido ao entendimento da razão. E aí, partindo desse entendimento, ele criou a teologia liberal, ou o liberalismo teológico. E lá na frente vem o marxismo, e muitas coisas do marxismo acabam, de certa forma, se encontrando com essa visão teológica liberal dos dias atuais. E muitos teólogos, até mesmo batistas do nosso meio, seguem, de certa forma, essa visão da teologia liberal. Eu não sei quantos aqui já ouviram essa frase, que Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Quem já ouviu isso? Isso vem da teologia do liberalismo. Então, o radicalismo da teologia liberal é tão grande, que alguns teólogos acreditam que Jesus não ressuscitou. Que Jesus não ressuscitou, que Jesus vive através dos ensinos das Escrituras. Que a ressurreição de Jesus não foi literal. Por quê? Porque a razão não entende ressurreição.
Como que alguém que morreu vai ressuscitar? Então essas coisas todas eu estou comentando com os irmãos para que eu possa chegar onde eu quero chegar. Então muito dos desvios doutrinários que tem acontecido dentro da igreja também procedem de um entendimento que foi plantado lá atrás. E hoje, na visão de muitos pastores, de muitos líderes, de muitas pessoas que avaliam o comportamento da igreja cristã nos dias atuais, eles entendem que a igreja não tem conseguido cumprir sua missão, a igreja não tem conseguido viver os propósitos espirituais do Evangelho, a igreja não tem conseguido entender e viver a sua identidade em Cristo. E muito disso se deve a três coisas. Primeiro, o brilho, a sedução do secularismo que hoje é exercida sobre a mente, principalmente dos jovens, que se apaixonam pelos padrões, pela cultura do mundo secular, e com isso não conseguem achar graça estar numa igreja, não conseguem achar algo legal estar dentro de uma igreja, ouvir a Bíblia, ouvir a palavra de Deus. Então um dos motivos é o secularismo. O outro motivo é o automatismo religioso. Sabe aquela situação de você fazer as coisas no automático? Quem aqui já orou no automático? Às vezes as pessoas vêm a um culto no automático, às vezes as pessoas elas oram no automático, cantam no automático, até pregam no automático, né? As pessoas acabam fazendo tudo no automático sem avaliar a qualidade espiritual que está por trás daquilo que ela está fazendo. Então as coisas começam a se tornar superficiais, porque tudo que é feito automaticamente perde em profundidade. A profundidade ela se perde no meio do automatismo. Mas a terceira situação são a falsa teologia, ou a teologia que acomoda o crente no pecado. Então, quem já ouviu falar aqui da teologia da prosperidade? Quantos ouviram falar? A teologia da prosperidade, ela já teve o seu tempo. A teologia da prosperidade, ela veio com aquela ideia de encher o bolso, né? De encher o bolso de dinheiro. E todo mundo gostava daquela teologia da prosperidade que dizia que o crente tinha que ser próspero, né? Só que hoje existe uma outra teologia, a teologia da autoestima. Enquanto a teologia da prosperidade ela se preocupa em encher o bolso de dinheiro, a teologia da autoestima ela se preocupa em inflar o ego humano, em deixar o ego humano inflamado, em deixar o ego humano inchado. Então hoje, muitas pessoas que analisam a situação da igreja hoje dizem que a igreja tem um problema de ego. A igreja hoje, a igreja cristã, ela está vivendo hoje um grande problema de ego. A igreja está ególatra, né? Ela está idolatrando o ego em nome de Jesus. Em nome de Jesus está se fazendo muitas coisas, mais para agradar o ego. Em nome de Jesus, mas para agradar o ego. Porque, irmãos, por que dessa afirmação? Porque nunca na história da igreja, os cristãos estiveram tão centrados em si mesmos. Presta atenção no que eu vou dizer. Nunca na história da igreja, os cristãos estiveram tão centrados em si mesmos como nos dias atuais. Nunca a igreja recebeu tantas mensagens de autoajuda, mensagem de coach, né? Mensagem 50 passos para você encher o bolso direito de dinheiro, 50 passos para você ser feliz aqui, ali e acolá. Irmãos, mensagens que tem como aparentemente um propósito legal, que é levantar a autoestima. O crente está com a autoestima baixa, vamos levantar a autoestima do crente. Só que no afã de se levantar a autoestima, de se encorajar as pessoas, confundiu-se necessidade com vaidade. E o que tem acontecido? Esse tipo de mensagem, de uma maneira assim, quase que predominante na vida dos crentes, tem levado o crente a construir, muitos crentes têm construído em si mesmos a mentalidade de uma pessoa mimada. E a mentalidade de uma pessoa mimada é um problema, porque uma pessoa mimada, ela carrega consigo muitos problemas comportamentais que acabam interferindo negativamente nos seus relacionamentos pessoais, acabam interferindo negativamente na sua relação com a vida, com as coisas que a cercam. Ela acaba tendo uma visão errada, precipitada, equivocada de muitas coisas. Uma pessoa mimada, ela acaba tendo um problema de relacionamento com Deus.
com o próprio Deus. E aí eu enumerei aqui algumas coisas que falam sobre a questão da pessoa mimada. Uma pessoa mimada, ela acaba gerando situações problemáticas para si e para os outros, porque uma pessoa mimada, ela tem dificuldade para enfrentar situações de sofrimento, pois se acostumou a ser super protegida. Então ela esperneia, reclama, grita quando ela está passando por um sofrimento. Então o sofrimento na vida dela, quando ela encara isso como sendo uma cristã ou como sendo um cristão, ela não consegue reagir bem àquilo, porque ela acha que está tudo errado. Se ela começa a sofrer, ela acha que está tudo errado, quando na realidade não está. Porque, irmãos, hoje prega-se um cristianismo que o crente não sofre. É mentira. O crente sofre. O crente sofre primeiro porque precisa ser corrigido. O crente sofre porque precisa de correção. O crente sofre porque muitas vezes precisa ser provado na sua fé, nos valores espirituais que carregam no seu coração. E o sofrimento, as dificuldades, ela vem para provar o que está dentro de você, se aquilo que está dentro de você é verdadeiro ou é falso. Mas como que vai se verificar isso? É diante do sofrimento. O crente sofre para que outras pessoas possam ser abençoadas através do seu sofrimento. Exemplos, pastor: José do Egito. Como aquele homem sofreu? Sim ou não, irmãos? Ele sofreu quando foi rejeitado pelos irmãos, jogado numa cova, vendido como escravo, passou pelo Egito, foi preso, sofreu, foi injustiçado. Porém, lá na frente, ele foi exaltado, e através da sua vida muitas pessoas foram abençoadas. Mas eu pergunto para os irmãos: ele sofreu ou não sofreu? Outro nome marcante: Jesus de Nazaré. Irmãos, Jesus sofreu ou não sofreu? Jesus sofreu para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Ele sofreu numa cruz, sofreu com cravos nas mãos, sofreu com zombarias, sofreu moral, física e espiritualmente por mim e por você. Ou seja, pessoas que servem a Deus sofrem para que outras possam ser abençoadas. Paulo e Silas, nós pregamos aqui na sexta-feira sobre feridos e machucados, porém abençoados. Na prisão, foram açoitados, surrados com varas, depois foram presos numa cadeia, amarrados os pés no tronco, mas à meia-noite eles louvavam e oravam ao Senhor. Surrados, amarrados, presos, mas louvando a Deus no sofrimento. Então, irmãos, eu pergunto para os irmãos: a postura de Paulo e Silas é a postura de uma pessoa mimada? Sim ou não, irmãos? Quero que os irmãos analisem, porque essa mensagem que eu vou trazer para você, eu quero que você reflita a cada instante sobre aquilo que eu estou pregando. Eu não quero aqui fazer um monólogo, eu não quero que você apenas fique me ouvindo, eu quero que você reflita sobre cada ponto daquilo que eu quero entregar para você nessa noite. Então, olha só, nos tempos bíblicos, na igreja primitiva, o que o Senhor pedia e o que o Senhor cobrava daqueles que o serviam é: fique firme quando você for ser morto, queimado vivo, comido por uma fera, dilacerado. E eles ficavam firmes, e eles não reclamavam, e nos momentos de dor, de sofrimento, eles louvavam e cantavam ao Senhor. Nos dias de hoje, se você fala para um crente que ele tem que chegar no horário do culto, se você fala para um crente que ele tem que parar de ficar olhando o celular no meio do culto, se você fala para um crente que ele não pode ficar saindo toda hora do templo, irmão, o cara tem que fazer tratamento psicológico, ele entra em crise, a pessoa gera um sofrimento na vida daquela pessoa. Ou seja, nossa, fui humilhado. Mas como, irmão? Pediu para me chegar no horário no culto. Sabe, esse tipo de situação começa a mostrar para mim que hoje nós vivemos um tempo de crentes mimados, crentes que por qualquer coisinha são feridos, por qualquer coisinha são machucados, por qualquer coisinha se ofende. Por quê? Porque um entendimento errado vai levar a uma postura errada e vai levar a um destino errado. Eu vou falar isso até o final da mensagem. Irmãos, nós temos que entender aonde nós estamos em Cristo. Por que nós não estamos cumprindo a nossa missão? Por que nós não estamos vivendo os propósitos da fé em Cristo? Por que nós não entendemos a nossa identidade?
Nós temos que entender, uma pessoa mimada, ela é inconsequente, ela erra, comete erros absurdos, e não se preocupa com as consequências que aquele erro vai trazer sobre ela ou sobre a vida de outras pessoas. Irmãos, eu fui, como disse para os irmãos, eu fui fazer uma pesquisa, para me pregar aqui eu faço pesquisa. Eu fui lá naquele índio Pataxó. Quem lembra do índio Pataxó? Que morreu queimado lá em Brasília, incendiado na rua, num ponto de ônibus, por 5 estudantes de classe média alta. Classe média alta. Aí, você vai ver o histórico dos meninos, jovens que foram bem educados, famílias que tinham dinheiro, que tinham poder, que tinham tudo, mas eram mimados. Pessoas mimadas, elas não têm noção dos seus limites, elas não sabem até onde elas podem chegar, e elas não estão nem aí com o que elas vão fazer. Se o que elas vão fazer está certo, se está errado, se vai trazer consequências boas ou ruins, também não faz diferença. E hoje eu vejo que nós temos em muitas igrejas crentes assim, erram, falham com pessoas, mas não estão nem aí, não se preocupam com as consequências dos seus erros. Pessoas mimadas prejudicam e são prejudicadas nos seus relacionamentos amorosos e pessoais. Por quê? Porque uma pessoa mimada, ela tem uma dificuldade muito grande de amar sacrificialmente, mas tem uma facilidade muito grande de amar egoisticamente. Sabe aquela história, para mim viver com você eu vou ter que te suportar, eu vou ter que esperar você mudar, eu vou ter que sofrer com seus erros, eu vou ter que viver te perdoando, eu vou ter que isso, para mim não serve, para mim não dá. Uma pessoa mimada é assim. Agora imagina se Jesus fosse pensar assim ao nosso respeito: irmãos, eu não vou amar vocês porque vocês erram, eu não vou amar vocês porque vocês traem, eu não vou amar vocês porque vocês falam uma coisa num dia, no outro dia vocês estão falando outra totalmente diferente. Não foi assim que os discípulos fizeram com Jesus. Pedro bateu o pé e falou: não te nego, não te nego, não te nego, não te nego, vou contigo até a morte, vou contigo até a morte. Dá até um rec. Irmãos, daqui a pouco Pedro estava negando. Você consegue entender isso? Mas nós não queremos isso para a nossa vida. Pastor, Jesus foi Jesus. Jesus foi Jesus, eu sou eu. Então você não pode ser chamado de cristão. Você não pode ter o direito de dizer que você está em Cristo e Cristo está em você. Irmão, ser cristão não é molezinha, como tem se pregado por aí. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se o vizinho, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Mas em quarto lugar, uma pessoa mimada, ela tem dificuldade de valorizar o que recebeu, por isso acaba agindo com ingratidão com aqueles que a têm favorecido. E aí eu pego o exemplo de Simão e da mulher considerada prostituta, lá em Lucas 7, dou o endereço bíblico, depois você vai lá e lê, não sou obrigado a ler também toda hora, porque senão não consigo terminar a mensagem, mas está lá, Lucas 7, você vai lá, você vai achar lá a história de Simão, o fariseu. Ele recebeu Jesus na sua casa, ele reconhecia que Jesus era mestre, ele reconhecia que Jesus era Senhor, ele recebeu Jesus na sua casa, beleza, só que de repente entra uma mulher, que aos olhos de todos que estavam ali era uma mulher impura, prostituta, uma mulher da vida, e aquela mulher vai lá e pega um vidro de nardo puro, derrama aos pés de Jesus e começa a chorar e enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. E aí todo mundo começa a criticar aquela mulher. Só que ali, resumindo a história, vamos pensar que tem Simão, um crente, a mulher prostituta ou ex-prostituta, outro crente. Aquela mulher, irmãos, na sua atitude ela demonstra uma grande gratidão diante da percepção do grande perdão de Deus, diante da percepção do seu grande pecado. Amém, igreja? Simão, ele não lavou os pés de Jesus, não deu ósculo santo em Jesus,
não fez nada, não ungiu a cabeça de Jesus com óleo. Aí em Simão nós vemos o que? Uma pequena gratidão, diante de uma percepção de um pequeno perdão, diante de uma percepção de um pequeno pecado. Ou seja, uma gratidão pequena, porque tinha um entendimento de um pequeno perdão, porque tinha um entendimento de que era pouco pecador. Um entendimento errado conduz a uma atitude errada e consequentemente a um destino errado. Você vai sair daqui repetindo isso aí até, você vai dormir com essa frase na sua cabeça. O fato é que hoje na igreja nós temos o crente Simão, representado por Simão, e o crente representado pelaquela mulher. Temos na igreja hoje crentes que são como aquela mulher, que pegam o que tem de caro, que pegam o que tem de valioso, que entrega ao Senhor o seu melhor, que doa a sua vida para o Senhor, que pensa em fazer para o Senhor o seu melhor, para o Senhor o melhor, porque Ele merece o melhor, que chora diante do Senhor, que se doa, entrega a sua vida, entrega os seus bens, entrega tudo que tem. Mas nós também temos o crente Simão, que dá isso aqui para Jesus. Isso aqui para Jesus. Então, irmãos, essa mensagem talvez eu não consiga terminar lá hoje, porque eu só estou fazendo a introdução, nem li o texto ainda. Mas eu quero pensar com você o seguinte: talvez você fale assim, pastor, o senhor falou tudo isso, qual é o remédio? O que pode ser feito para curar essa realidade? Irmãos, eu gosto muito de João 8:32, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só existe um remédio para um entendimento errado: a substituição por um entendimento certo, irmãos. Um choque de realidade com a verdade que transforma, um choque de realidade com verdades que confrontam aquilo que eu estou vivendo de errado. Porque talvez você que está aqui hoje está vivendo de uma forma errada, pensando que está vivendo de uma forma certa. E se ninguém te der um toque, se ninguém falar com você, se ninguém te mostrar a realidade, você não vai entender isso. E a proposta em Lucas 12 para a nossa vida é isso. É uma palavra que nos confronta. Vai começar um ano, daqui a pouco, 2023 está chegando. Você vai começar o ano pensando do mesmo jeito, caminhando nos mesmos caminhos que te levaram para o fracasso no passado, que te levaram a errar com Deus no passado? É assim que você quer começar o ano? Ou você quer começar o ano talvez numa perspectiva diferente? E eu não estou aqui trazendo uma palavra, eu não estou aqui querendo trazer uma palavra de prosperidade, não, uma mudança de perspectiva, de entendimento do que está errado e consertar. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que é o diabo, a gente pensa que é o Lula, a gente pensa que é o Cramunhão, a gente pensa que é isso, que é aquilo, e muitas vezes não é. Muitas vezes somos nós, no nosso entendimento, que não está correto diante de Deus. Então a proposta para mim e para você nessa noite é: cristãos verdadeiros precisam se alertar para algumas coisas. Lucas 12, capítulo 12, versículo 13. Aqui nós vamos ler o nosso primeiro texto, e é o primeiro alerta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 12, 13: e disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos do que, irmãos? Do que? Avareza. Na minha versão está avareza. Alguém tem alguma palavra diferente? Cobiça. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza ou da cobiça, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Irmãos, se você quer um upgrade na sua mente, se você quer começar entendendo melhor o que Deus quer de você, guarde o seu coração da avareza, guarde o seu coração da cobiça, guarde o seu coração do amor pelas coisas materiais deste mundo. Lucas capítulo 12, Jesus começa no versículo 1 falando sobre o fermento dos fariseus.
Cuidado com o fermento dos fariseus. Aí Jesus vai discorrendo, dizendo assim: olha, não tema aqueles que matam o corpo, mas temei aquele que, além de matar o corpo, também pode lançar a alma no inferno. Aí Jesus vai falando, Jesus vai ensinando, ele está ensinando ali os discípulos e uma multidão que estava com os discípulos. Aí Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não terá perdão. Jesus está nessa ênfase, Jesus está pregando sobre isso. De repente, no meio da multidão, um camarada levanta a mão: ô Jesus, posso fazer uma pergunta? Sabe, quando você está no meio de uma palestra, e aí de repente alguém levanta a mão e fala assim: eu posso fazer uma pergunta? Eu imagino que, é claro que Jesus já sabia de tudo, né, porque ele é Jesus. Mas se eu estou ministrando, o Vitor, ou o pastor Lucas, ou qualquer outra pessoa fala assim, ele vai perguntar alguma coisa sobre o Espírito Santo, ele vai perguntar alguma coisa sobre o fermento dos fariseus, ele vai perguntar alguma coisa sobre essa questão de negar aqui na terra e ser confessado no céu, ele vai perguntar alguma coisa do que eu estou pregando. Mas de repente o camarada pergunta o seguinte, fala o seguinte: Jesus, fala com o meu irmão para repartir herança comigo. E Jesus olha para ele e fala: ô meu jovem, quem me colocou como repartidor de herança aqui na terra? Quem me colocou como juiz aqui para cuidar dessas questões? Aí Jesus, olhando para o coração daquele rapaz, ele diz assim: guardai-vos da avareza. Porque, irmãos, porque Jesus viu a avareza. Jesus viu a avareza. Opa, chegou o apóstolo aí. O que Jesus falou? Jesus viu a avareza no coração daquele rapaz, e ele disse assim: guardai-vos da avareza. Por quê? Porque Jesus vê a avareza que está no coração das pessoas, irmãos. Aquele rapaz, ele chegou para Jesus querendo que Jesus repartisse a herança dele. Jesus falou assim: eu não fui colocado na terra para isso. Eu não vim para você, eu não vim para a sua vida para fazer esse tipo de coisa. Aí eu abro um parênteses, irmãos, para dizer o seguinte: quando nós temos um coração avarento, cobiçoso, que ama o dinheiro, que está mais preocupado com as coisas materiais, nós tiramos Jesus da posição de Senhor da nossa vida e colocamos Ele como alguém que está ali para solucionar problemas financeiros, para solucionar problemas materiais da nossa vida, como um solucionador de problemas na nossa vida. E Jesus olhou para aquele homem e falou: eu não vejo em você um servo, eu vejo em você alguém que quer me usar para resolver um problema, e eu não estou aqui para fazer isso. E isso tem que nos levar a pensar, irmãos, em como nós muitas vezes estamos agindo com o Senhor. Porque hoje eu penso assim, que muita gente está saindo da igreja de mãos vazias, como aquele homem saiu da presença de Jesus de mãos vazias, porque está chegando diante de Jesus com a postura errada, com uma motivação errada no seu coração, de modo que Jesus olha e não vê um servo, mas uma pessoa que quer tirar proveito, usando a fé para tirar proveito, pensando egoisticamente, pensando com base na avareza, com base na cobiça, com base na ganância. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: Jesus não tem compromisso nenhum em atender desejos de corações gananciosos. Jesus não tem compromisso nenhum em atender desejos de corações avarentos. Então nós que estamos aqui nessa noite, nós temos que trazer essa reflexão para dentro da nossa vida. Será que se Jesus olhar para você hoje, para a maneira como você tem tratado Ele, para a maneira como você tem comparecido diante dEle, Jesus está vendo em você um servo ou alguém que simplesmente está querendo benefícios do seu relacionamento espiritual com Ele? Como que Jesus está vendo você? E é interessante que Jesus continua, ele leva a sério essa conversa. Eu imagino que o cara estimulou Jesus, e Jesus conta uma parábola. Aí Jesus, versículo 16: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores,
e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Irmãos, aí Jesus, para trazer um ensino ainda mais forte sobre o assunto, ele conta essa parábola dizendo que o camarada, ele era agricultor, ele plantava, e a colheita dele foi maravilhosa, e ele colheu de uma maneira muito farta. E aí ele disse assim: vou derrubar meus celeiros, farei celeiros ainda maiores, e ali recolherei tudo que conquistei, e direi à minha alma: alma, tens muitos bens em depósito, come, bebe, folga, descansa. Só que a resposta do céu veio para ele dizendo: louco, amanhã te pedirei, ou está sendo pedida a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Irmãos, essa pergunta, o que tens preparado, para quem será, é aquela pergunta que vem para nos mostrar a inutilidade das riquezas materiais diante da morte, a inutilidade das riquezas materiais diante do momento em que nós teremos que partir desse mundo. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: tudo que você juntou no celeiro, para quem será? Para mim não serve, porque a sua salvação não pode ser comprada com bens materiais. Você viveu para isso, você se preparou para ter isso, mas você não se preparou para partir dessa terra, você não se preparou para morrer e estar na minha presença. Irmãos, quantas pessoas estão iludidas hoje com o brilho das coisas materiais, que nem passa na cabeça delas que um dia elas vão partir. E nós temos que parar para pensar, irmãos, que cada dia da nossa vida que passa, nós nos aproximamos do dia da nossa morte. Sim ou não? É um dia menos. Você tem que estar preparado, irmão, para morrer. Você tem que estar preparado para partir. Eu lembro quando chegou a Covid, quantos crentes ficaram apavorados, porque a Covid está matando, está matando. Irmãos, nós aceitamos a Jesus na nossa vida para esse momento. Nós não aceitamos a Jesus para nos dar carro novo, casa nova. Nós não aceitamos a Jesus, irmãos, para termos tudo aqui na terra. Nós aceitamos a Jesus para irmos para a glória, para termos certeza de vida eterna e de que nós vencemos a morte. Irmãos, e esses dias eu vi um vídeo, sei lá se é verdade, porque hoje em dia tem tanto fake, né? Eu nem passo mais, eu fiscalizo antes de passar, porque tem tanta coisa que você pensa que é verdade, é fake. E eu vi um vídeo: tem uma doença pior que a Covid vindo aí, matando, assolando e tal. Aí tem gente que fala assim, que isso é para colocar medo nas pessoas. Mas e se for verdade? E se estiver vindo uma doença pior do que a Covid, que mata muito mais rápido, né? E aí, irmão? Como é que você vai se apresentar diante do Senhor? Né? Então a primeira reflexão que nós temos que atentar aqui, depois que nós falamos sobre toda essa questão de estarmos vivendo hoje numa igreja, em meio vamos dizer assim, a situação de uma igreja moderna, que está vivendo debaixo de um entendimento errado, de uma postura errada, e que está levando ela para um destino errado, nós temos que alertar para essas coisas. Nós temos que alertar, irmãos, que as coisas da terra, elas são importantes. Nós não conseguimos viver sem dinheiro, nós não conseguimos viver sem bens materiais. Eles são importantes, mas não são o essencial. Não coloque o importante acima do que é essencial, porque o reino de Deus, ele não é um reino de coisas materiais, é um reino de valores morais e espirituais eterno, e é para lá que você vai, se você se desvencilhar das coisas deste mundo. Mas vamos adiante, irmãos. Aí, seguindo adiante, depois que Jesus fala sobre isso, no versículo 41, Pedro, ele pergunta para Jesus o seguinte: e disse-lhe Pedro: Senhor,
Dizes esta parábola a nós ou também a todos? O que acontece aqui, irmãos? Pedro, ele fica assim, sem entender se Jesus estava falando só com os discípulos ou se Jesus estava falando com aqueles que não eram discípulos também. Aí Jesus, para responder a Pedro, Jesus conta outra parábola. Aí Jesus diz assim no versículo 42: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com quem, irmãos? Com quem, irmãos? Com os infiéis. É bom você parar nesse ponto aqui, dar uma pensadinha, daqui a pouco a gente volta nele. E dará a sua parte com os infiéis. Aí versículo 47: E o servo, presta atenção nesse também que é muito importante. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém, igreja? Amém. Quem quer receber muito do Senhor aí? Prepare-se para ser cobrado muito. É muito gostoso a gente receber muito, mas eu quero que você entenda, e aqui eu começo a entrar no grosso da mensagem, aqui que o seu lombo vai começar a doer um pouco mais, porque eu quero mostrar. Você pediu que Deus te desse algo novo, ok, um entendimento diferente do que habitualmente você tem vivenciado na sua vida cristã. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus não investe em ninguém sem o interesse de ter o retorno daquilo que Ele investiu. A salvação é pela graça, isso não muda, mas existem responsabilidades dentro da graça que precisam ser cumpridas. Deus, Ele dá, mas Ele também cobra. E é nisso que nós vamos pensar daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte. Mas antes de chegar nessa parte, eu quero que você pense comigo uma situação. Nós vimos aqui a parábola de um mordomo fiel. E o que nós precisamos entender sobre esse texto que nós lemos aqui, que fala sobre esse mordomo? E a primeira coisa que talvez seja conflitante para o seu coração nessa noite, a primeira verdade que você precisa atentar aqui, e talvez isso vai te chocar um pouco, é que pode existir uma relação entre a sua salvação e a sua perdição, entre a questão do exercício correto e incorreto da mordomia de tudo aquilo que Deus entregou a você. Preste atenção no que eu estou falando. Pode existir uma relação da sua salvação com o exercício correto ou incorreto da mordomia de tudo aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Esse texto aqui, ele fala sobre a mordomia dos cristãos. O mordomo aqui nesse texto são os cristãos. Nós somos chamados de mordomos do reino de Deus na terra. Deus entregou para nós a revelação especial das Escrituras. Deus entregou para nós a sua salvação pela graça, e mediante essa salvação Ele entregou para nós o seu Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós recebemos dons espirituais, recebemos vocações ministeriais. Presta atenção, recebemos dons espirituais, recebemos vocações espirituais, recebemos recursos financeiros, recebemos, irmãos, uma vida, e tudo isso deve ser administrado como um mordomo administra algo que lhe foi entregue, mas que não lhe pertence.
Quando Deus te salvou, Ele não te fez dono, Ele te fez um administrador das coisas que pertencem a Ele. Vou repetir: quando Deus te salvou, Ele não te fez dono. Tem uma frase dizendo: eu não sou dono do mundo, mas sou amigo do dono. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e aqueles que nela habitam. Do Senhor são todas as coisas: o céu dos céus, a terra, as criaturas, tudo que existe, tudo que há, pertence ao Senhor. Amém? Ele te fez um administrador de confiança. Foi-lhe dada uma responsabilidade de administrar. Foi-lhe dada uma responsabilidade de fazer gestão. Quem estuda administração sabe do que eu estou falando. Se você faz gestão de uma empresa, aquela empresa não é sua, mas você vai fazer a gestão de muitas coisas ali dentro, e vai te ser cobrado relatórios, posicionamentos de situações, e vai te ser dada a condição de você gerenciar pessoas. Então, o mordomo aqui nessa história somos nós. Só que é interessante, irmãos, que diz que se esse mordomo ele começar a exercer a sua mordomia de forma errada, e de tal maneira que ele relaxar ao ponto de começar a comer, a beber e a embriagar-se, e aqui comer, beber e embriagar-se refere-se ao estilo de vida mundano. Comer, beber e embriagar-se. Se esse mordomo começar a viver um estilo de vida mundano, começar a maltratar as pessoas ao invés de amá-las, não exercer a correta mordomia da sua vida, porque a mordomia não é só das coisas que recebemos, mas da nossa própria vida. Sabia que você é mordomo do seu corpo, você é mordomo do seu tempo, você é mordomo daquilo que você faz, das atitudes que você tem para com as pessoas em todos os momentos da sua vida? A Bíblia diz que o Senhor tirará aquele mordomo e o lançará junto com quem, irmãos? Infiéis. Quem são os infiéis? Quem são os infiéis, irmãos? São aqueles que não serão salvos. E se você vai para a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, diz que a um foi dado 5 talentos, a outro foi dado 2 talentos, e a outro foi dado 1 talento. O que recebeu 5 trabalhou e conseguiu mais 5. O que recebeu 2 trabalhou e conseguiu mais 2. O que recebeu 1 talento, ele enterrou. E ele disse ao Senhor: eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. E eu fiquei com medo, e eu enterrei, mas aqui está o que o Senhor me deu. Sabe qual foi a resposta do Senhor da parábola? E que é: o Senhor, servo inútil e infiel, pegai o talento dele e dai o que tem 10 talentos, e lançai-o fora, aonde há choro e ranger de dentes. Irmãos, aquele servo ele foi lançado fora não porque ele estava cometendo adultério, roubando, matando, prostituindo. Ele foi lançado fora porque ele não fez uso do talento que ele recebeu. Ai, pastor, mas Deus é bonzinho. No final, Deus é misericordioso, Ele vai deixar passar. Irmãos, isso é um engano do diabo na sua cabeça, se você pensa desse jeito. Deus não é bonzinho. Entenda o que eu vou dizer para você: Deus não é bonzinho. A gente quer, mediante essa teologia enganosa que tem sido pregada para nós nesses últimos dias, a gente quer a ideia de um Deus que no final de tudo ele vai fazer panos quentes e vista grossa, e vai jogar os nossos pecados debaixo do tapete e falar: entra aí. Deus não é assim não, irmãos. Esse Deus aí que você está pensando não é o Deus daqui, da Bíblia. Eu vou te citar alguns textos bíblicos, aí você vai me dizer se Deus é bonzinho. Números 20, 11 e 12, Moisés fere a rocha 2 vezes, e o Senhor diz: não entrará na terra
prometida, você verá ela de longe. Mas Senhor, eu fiz tudo, Senhor, eu larguei tudo pelo Senhor, eu me sacrifiquei nesse deserto. Se Deus fosse bonzinho, irmãos, Ele diria: não, Moisés, eu vi o tanto de esforço que você fez aí, você só bateu 2 vezes na rocha. Deus não fez isso não, irmãos. Falou: ó, é o seguinte, Moisés, não tem jeito, você feriu a rocha quando você deveria ter falado com a rocha, então você não vai entrar. E fim de papo. Aí você vai lá para 2 Samuel 6, 6 e 7. Uzá, um homem bem intencionado, ele viu que a arca estava sendo transportada nos carros de boi, e aí a carroça passa numa pedra e a arca vai cair no chão, e Uzá, ele vai lá e põe a mão para segurar a arca, para tentar segurar aquela arca, a arca do Senhor, para não cair no chão. Mas aí a hora que ele coloca a mão na arca, diz a palavra de Deus que vem um raio do céu, fulmina aquele homem, mata aquele homem, parte no meio. Deus mata Uzá. Davi fica triste e com medo de carregar a arca. Aí Davi deixa a arca no meio do caminho. Acho que foi na casa de Obed-edom. Falou: não, vamos ter que repensar esse negócio. Deus, não é assim que se faz as coisas com Deus. Deus é perigoso. Se Deus é, né? O que aconteceu? Veio temor. Veio temor no coração do povo. O que está faltando na igreja hoje, irmãos? Será que está faltando temor no coração dos crentes? Será que hoje tem muito crente levando Deus na brincadeira, tratando Deus como se fosse seu companheiro de bar, tratando Deus como se fosse seu compadre, né? De fim da tarde, tomar tereré? Deus não é o seu compadre, Deus não é o seu companheiro de bar, Deus é Deus. Mas pastor, e no Novo Testamento? No Velho Testamento é fácil achar isso daí. E no Novo Testamento, ali nós estamos debaixo da graça, pastor. Ali é Jesus, agora nós estamos debaixo da graça. Tudo bem. A gente vai lá em Atos 5, 1 e 5, que fala de Ananias e Safira. Estavam sendo recolhidas ofertas para a igreja, doações. Ananias e Safira, um casal, eles se comprometem em vender a propriedade e entregar ao Senhor. Só que aí o homem, o marido, é cobiçoso, ganancioso por dinheiro. A hora que viu o dinheiro, desistiu. Nós não vamos entregar tudo não, vamos entregar só uma parte. Mentiram para o Espírito Santo. Mentiram para o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você, igreja: não se mente para o Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está levando Deus na brincadeira. E Deus está. Eles mentiram para o Espírito Santo. O que aconteceu? Ananias morreu. Aí chega a Safira correndo, apavorada. O que aconteceu? E aí ela concorda com a mentira do marido. O que acontece com ela? Morre também. Irmãos, esse texto aqui de Ananias e Safira, vocês sabiam que é o texto que dá um nó na cabeça dos teólogos que defendem a hipergraça? Porque existe hoje uma teologia da hipergraça que diz que a gente só precisa dizer para as pessoas que Deus as ama, mas não diz para as pessoas que elas são pecadoras. Por isso nós temos um cristianismo hoje de caminho largo. Por isso nós temos um cristianismo hoje que todo mundo pensa que Deus é bonzinho. Aí quando você fala com um teólogo da hipergraça, porque ele não acredita que no Novo Testamento Deus mata, aí você vai nesse texto aqui e fala: e Ananias e Safira? Dá um nó na cabeça deles. Eles querem arrancar esse texto da Bíblia, mas não pode. Está aqui. Mas tem mais um. O apóstolo Paulo, o espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12, fala que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, e ele orou ao Senhor 3 vezes, e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta. Eu quero dizer uma coisa para você, e guarde isso no seu coração, irmão. Deus não é bonzinho, Deus é bom e severo ao mesmo tempo. Deus é um Deus criterioso, e Ele conhece o coração dos homens.
Deus não se deixa enganar por ninguém. Deus, Ele é bom e Ele é severo ao mesmo tempo. Como é que se concilia, pastor, bondade e severidade? Deus consegue. Ele consegue ser bom e Ele consegue ser severo ao mesmo tempo. E por mais que Ele te ame muito, Ele não vai tirar da sua mão o seu compromisso de cumprir com as suas responsabilidades. Não vai. Não vai. Se Ele te deu uma responsabilidade, Ele vai esperar que você cumpra. E hoje os crentes não estão cumprindo com responsabilidades. Lembra do início da pregação que eu falei? Uma mentalidade de pessoa mimada. Pessoas mimadas não gostam de responsabilidade, e quando é colocado para elas responsabilidades, elas querem fugir, porque elas não querem ser cobradas, elas não querem ser colocadas na parede, porque quando elas são cobradas, elas ficam irritadas, porque elas não gostam de ser cobradas, elas não gostam que ninguém fique cobrando elas, pedindo para elas fazer, ou perguntando por que não foi feito. Então hoje nós temos na igreja cristã evangélica muitas pessoas com a mente de uma pessoa mimada, que não suporta ser cobrado, que não suporta a cobrança, que não aceita a responsabilidade, e quando a responsabilidade vem, a pessoa já quer desistir. E eu quero dizer para você, querido, Deus não se agrada desse tipo de atitude. Muitas coisas não têm avançado na sua vida por causa dessa atitude. Eu estou dizendo isso como profeta de Deus nesse altar aqui. Muitas coisas não têm avançado na sua vida porque Deus não tem se agradado desse tipo de atitude. Deus não se agrada de quem começa e para. Deus não se agrada de quem começa e no meio do caminho desiste. Aqueles que começaram, que saíram do Egito e no meio do caminho desistiram, ficaram no meio do caminho. Ficaram no meio do caminho. No Novo Testamento nós temos a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus multiplicou 2 vezes pães e peixes, sim ou não? Só que chegou uma hora que Jesus falou para aqueles que estavam atrás dele, por causa de pães e peixes, o seguinte: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem a vida eterna. Ah não, esse discurso aí é muito duro, não dá não. O que eles fizeram? Foram embora. E Jesus foi correndo atrás deles, irmãos? Foi não. A mesma coisa aconteceu com o jovem rico. Ah Senhor, eu conheço a sua lei, pratico tudo desde a minha mocidade. Ah então tá, pega o teu dinheiro, dá aos pobres, vem e me segue. O que ele fez? Deu as costas para Jesus. Sabia que tem muita gente dando as costas para Jesus quando Jesus pega naquilo? Tem algo, tem a parte frágil da sua vida, aquela parte que é onde você é difícil de ceder. É ali que o Senhor vai te pegar, é ali que o Senhor vai provar você, porque você é bom em 10 coisas, mas aquela que te pega, é lá que o Senhor quer ver se você é dele, é lá que o Senhor quer ver se você realmente tem compromisso com ele. E o dinheiro, irmãos, o dinheiro, eu citei o jovem rico, eu citei a Ananias e Safira, eu citei aqui o camarada que queria que repartisse a herança. Jesus falou sobre o camarada que construiu o celeiro. Se os irmãos repararem, tudo tem muito a ver com dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro e dinheiro. E a quem mais for dado, mais será cobrado. Então aqui, a primeira coisa que você tem que entender é que omissão também é pecado. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não pratica o bem que sabe, comete pecado. Você pode não ir para o céu por causa de um pecado de omissão, porque é pecado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou querendo colocar um caráter meritório de obras para a sua salvação. Não é isso, irmãos. Ah, pastor, o senhor está querendo colocar que então a gente tem que merecer a salvação pelas obras. Não. O que Tiago diz? A fé sem obras é o que, irmãos? Morta. O que Tiago quis dizer com isso? Que uma fé verdadeira, ela é acompanhada pelas obras. Obras não salvam, mas testificam de quem é salvo. Amém, igreja?
Obras não salvam, mas testifica que você está salvo. Em outras palavras, o entendimento teológico sobre isso, irmãos, o entendimento teológico sobre essa questão é que quem é salvo de verdade não consegue ficar sem servir a Deus. Quem é salvo de verdade faz o que Deus quer. Se tem que trabalhar naquele ministério, trabalha. Se tem que vir entregar o dízimo, vem e entrega. Sabia que na Internacional da Graça, o pastor lá, o R.R. Soares, né? O camarada que não é dizimista, ele vai para o inferno. É pregado isso lá. É pregado isso lá. Que o cara que não dá o dízimo é um cara que desobedece a Deus conscientemente, e por estar desobedecendo a Deus, vai para o inferno. Eu não vou aqui questionar nem se está certo ou se não está certo. Estou dizendo que é uma doutrina da igreja. E nós temos que parar para analisar o que nós estamos fazendo, porque se você observar aqui o versículo, vamos lá, 48, o que soube, o versículo 47, o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Essa situação aqui é uma situação teologicamente difícil de compreender, porque é o seguinte, se você é servo de Deus, e você vai para o céu, então no céu não pode ter açoite. Tem um pastor aqui, tem outro pastor aqui, né? Inclusive eu agradeço muito a visita de vocês, hoje me pegaram de surpresa aqui, né? Então, se você vai estar no céu não tem açoite. Concorda comigo? O céu é um lugar de celebração, de glória. Então, se existe açoite, os açoites têm que ser dados aqui na terra. Então, o servo que sabe a vontade de Deus e não pratica, ele é açoitado aqui, ele é corrigido aqui, para que ele possa entrar lá, mas a sua vida se resolve aqui. Porque uma coisa você tem que entender, irmão, e isso, o pastor Paulo está aqui, daquele grupo nosso de pastores, uma discussão danada ali, né? E uma vez eu discuti com o pastor Edil, 2 dias, sobre essa questão de aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Então na época eu coloquei que Deus ele executa juízos sobre as atitudes que a gente toma aqui na terra, e isso muitas vezes vem como castigos de Deus mesmo. Isso aconteceu com Sodoma e Gomorra, sim ou não, irmãos? Isso aconteceu com Adão e Eva, porque comeram do fruto. Imediatamente comeram do fruto, o que aconteceu? Veio o juízo de Deus. Deus não deixa de fazer juízo, Ele faz juízo sobre a terra, não tem como. Então nós temos que pensar, como entender esses açoites? Eu só entendo de uma maneira, irmãos. Crente que não obedece a Deus, ele apanha aqui. Ele apanha aqui. Se você abre a sua Bíblia, por exemplo, abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6, 7 e 8. Todos acharam? Diz assim: porque o Senhor corrige a quem, irmãos? A quem ama. O Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que eu quero dizer para você, querido, às vezes você está passando por situações da vida e você fala, é o diabo, pastor. Deus está falando, o diabo está lá, ó, eu nem deixei ele chegar perto de você. Você está passando por isso porque eu estou te disciplinando. Eu estou tirando do seu coração a cobiça. Eu estou tirando do seu coração o mundanismo. Eu estou tirando do seu coração a avareza. Eu estou tirando do seu coração a mentira.
Por isso eu estou te corrigindo. Porque é fácil, irmãos, nós jogarmos a culpa no diabo quando a culpa é nossa. Sabia que o diabo não pode agir na sua vida a não ser que ele tenha uma brecha? Você tem dado a brecha. Irmãos, não tem jeito. Não tem como o diabo agir na sua vida se ele não tiver uma brecha, um caminho, algo que você deu a ele. Mas eu estou vendo que já são 8h10. Eu preciso entrar nessa parte. Deus vai cobrar de todos, porém de modo proporcional ao que cada um recebeu. Aqui ele diz assim: a quem mais é dado, mais será cobrado. Isso, irmão, se refere, isso a gente pode interpretar de várias maneiras. Uma pessoa que tem mais recursos financeiros, consequentemente ela vai ser mais cobrada em relação aos seus recursos financeiros do que aquela que tem menos. Uma pessoa que tem mais maturidade, ela será cobrada muito mais do que aquele que tem menos maturidade. O mordomo, ele recebeu um cargo de confiança, então ele era um líder, ele era uma liderança. Na igreja existe liderança, irmãos? Então olha só, tem um texto aqui em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, que diz assim: esta palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui fala dos pastores, ou bispos, ou presbíteros. Aí no versículo seguinte: da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dado a vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, suas esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa reputação e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, na igreja, esquece a igreja batista, vamos pensar a igreja no geral. Tem duas lideranças, é o pastor e os diáconos. Essas exigências aqui, elas são exigidas de toda a igreja, irmãos? Pastores e diáconos. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então quem está na posição, será cobrado na posição em que está, pelo Senhor. Então todo líder que tem o privilégio de liderar, que tem o privilégio de conduzir, que tem o privilégio de servir, Deus o está avaliando na posição em que ele está. E é isso que nós temos que trazer para o nosso coração, porque muitas coisas às vezes na nossa vida emperram, não vão. Por quê? Porque nós não estamos entendendo determinadas coisas que Deus está pedindo de nós, na proporção daquilo que Ele nos deu, na proporção daquilo que nos foi confiado. Então, queridos, muitas coisas, eu e você temos que pensar. Quem está aqui no ministério de louvor e ministra o louvor, da mesma maneira, né? Os líderes da igreja que receberam a condição de ministrar e de liderar, estão também na mesma posição. Então por isso, talvez você fale assim: nossa, mas eu tenho o privilégio de ministrar. Amém. Eu tenho o privilégio de tocar, de cantar, eu tenho o privilégio de ser um diácono, uma diaconisa, eu tenho o privilégio de ser um líder de ministério. Amém. Mas a quem mais é dado, mais será cobrado, mais será pedido. Você não trata um filho de 16 anos
como um filho de 3 anos. Você não pede por um filho de 3 anos o que você pede por um filho de 16 anos. Porque a maturidade, o entendimento é diferente. O que um possui é muito diferente do que o outro possui. Então nós temos que entender essas questões na nossa vida. Então hoje, para que nós possamos romper barreiras, nós precisamos ajustar coisas na nossa vida. Se tem coisas na sua vida que não estão condizentes com a palavra, querido, a partir de hoje você sabe mais, você tem mais conhecimento, e Deus vai te cobrar mais pelo que você sabe. Porque olha só, o servo que sabe a vontade do seu Senhor, o servo que sabe, então aquele que tem mais consciência do que deve fazer, mais conhecimento do que Deus quer, Deus vai cobrar mais, Deus vai pedir mais de você. Todos nós sabemos as nossas obrigações de fé, sim ou não, irmãos? Às vezes tem crente que fala assim: oh Deus, eu quebrei teu galho, está ouvindo um culto hoje. Deus não quer que você quebre galho ouvindo no culto. Você tem que vir no culto para adorar o Senhor. Você tem que vir no culto para renovar a sua fé. Você tem que vir no culto para aprender a palavra de Deus e as verdades que vão te preparar para enfrentar o mundo lá fora. Irmãos, todos nós, presta atenção aqui, todos nós sabemos que temos que ser dizimistas, sim ou não? Sim ou não, irmãos? E você tem sido dizimista? Você tem sido dizimista? Isso pesa muito mais se você é líder. Presta atenção no que eu estou falando para você. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou preocupado com as finanças da igreja, não. Eu estou falando isso aqui porque eu estou preocupado com a sua vida. Porque Deus, Ele cobra. Deus, Ele cobra. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, se você sabe, você tem que fazer. Você tem que ser fiel ao Senhor. Deus quer ver o quanto você ama a sua obra, quando você se doa, quando você doa do teu tempo, quando você doa dos seus dons, quando você doa dos seus talentos e quando você doa dos seus bens financeiros. Nós falamos tanto de dinheiro aqui, irmãos, do início ao fim desse culto. Por quê? Porque o Senhor está falando comigo que muita gente aqui dentro dessa igreja tem problema com dinheiro, que muita gente dentro dessa igreja está amargando na vida financeira porque não aprendeu a ser fiel, porque é cabeça dura, porque continua insistindo em ir nessa direção. Eu fiquei aqui uma semana, irmãos, buscando de Deus essa palavra. Uma semana em oração, sem assistir televisão. Eu só assisti o jogo do Brasil e me decepcionei, foi eliminado. Aí um pastor amigo meu falou: viu, se você for assistir, o Brasil perdeu. Não devia nem ter assistido. Porque, irmãos, eu perdi o desejo de assistir até as coisas, porque eu mergulhei nessa palavra, e Deus começou a falar comigo: tem filhos meus na minha igreja passando dificuldade, porque não estão entendendo o que eu estou querendo deles, não estão entendendo onde eles estão falhando. Hoje você vai sair daqui entendendo em nome de Jesus. Você vai sair daqui entendendo em nome de Jesus. Se é uma coisa que eu assumi um compromisso com Deus, irmãos, é de não deixar de dizer o que Deus espera de você. Nós não podemos ser uma igreja passiva, nós não podemos ser uma igreja inerte, nós não podemos ser uma igreja que não cumpre a missão, que não entende os propósitos do Evangelho, que não sabe viver a identidade espiritual que recebeu de Deus. Nós não podemos ser essa igreja mais. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você recebeu 5 talentos, Deus vai te cobrar dos 5. Por isso, irmãos, quando eu estou aqui, se eu sei cantar, eu canto. Se eu sei pregar, eu prego. Se eu sei limpar o templo, eu limpo. Quantas vezes as pessoas me viram aqui limpando o templo? O que eu posso fazer para a glória de Deus, eu faço, porque Deus me deu capacidade para fazer. E você precisa ir nessa direção, querido, porque Deus não te deu algo à toa. Deus te deu algo porque Ele espera algo de você. E se você desistir, você vai ficar no meio do caminho.
Deus não vai correr atrás de você. Entenda isso. Porque Deus te ama, Ele não vai abrir mão do compromisso que você precisa ter de cumprir com as suas responsabilidades. Deus não vai abrir mão disso. Amadurece na sua fé, em nome de Jesus, para que você possa prosperar, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa crescer em todos os caminhos da sua vida. É tempo de mudança, mas a mudança tem que acontecer aqui, no nosso coração, tem que acontecer dentro de nós. Eu não posso mudar você, só Jesus pode, se você deixar. Se você permitir, Ele muda, Ele transforma, Ele regenera, mas você tem que deixar. Ele não vai invadir a sua vida. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele eu cearei. Essa é a mensagem que eu tenho para entregar para você, querido. Pode não ter sido uma mensagem doce, pode não ter sido uma mensagem que afaga o teu ego, mas eu quero dizer para você: eu não estou aqui para afagar o teu ego. O mundo está fazendo isso muito bem. O mundo já trabalha para afagar o teu ego. Eu estou aqui para destruir o teu ego, para que Cristo cresça, para que Cristo cresça. Como disse João Batista: importa que Ele cresça e que eu diminua. Então eu quero que você fique em pé nesse momento. Eu gostaria de cantar uma canção. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.